constitucional de frear esses abusos autoritários de ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso é uma ferramenta justa e constitucional que nós temos na nossa Carta Magna e ele não usou isso. Ele simplesmente ignorou o fato de que a nossa Constituição estava sendo desrespeitada diariamente, praticamente diariamente. Isso foi no passado, chegamos até aqui com a anuência do Pacheco como presidente do Senado e nos próximos 2 anos ele vai continuar, pelo menos no debate público ele não vai conseguir fugir mais, ele pode continuar pagando aí as suas promessas, né, ajoelhando e beijando os anéis de Brasília, porque o nome agora é conhecido do público, o nome dele não vai a lugar nenhum, enquanto ele não sair da vida pública, o povo colocou e o povo vai tirar. A hora dele vai chegar. E uma coisa que nós sempre comentamos aqui, nos últimos 4 anos, como houve esse despertamento político para o brasileiro, uma coisa impressionante, se olharmos as páginas da história, 4 anos é pouca coisa diante de muito que nós conquistamos, e esse despertar político, intelectual, ele não vai a lugar algum. E o Pacheco, o brasileiro, vai ter paciência, resiliência para tirar o nome desse sujeito do Senado, porque ele não quer o bem do Brasil, ele não quer projeto de nação. Ele quer continuar beijando os anéis de Brasília e beijando aí os anéis que mantêm vivo o sistema do establishment, como dizem os americanos, vivo. As veias ali que mantêm todo o sistema irrigado e que mantém a democracia brasileira com o povo de fora. Só eles mandam. Agora, 18h27, estamos ao vivo no canal da Revista Oeste no YouTube e a gente convida você que está nos acompanhando a assinar a Revista Oeste, também a se inscrever no nosso canal, deixar o seu comentário, o seu like, participar, interagir aqui do nosso chat. Agora são 18h27 e a gente segue aqui com mais informações no programa Oeste Sem Filtro, para a gente falar da festa do PT. A festança, que celebrou os 43 anos do PT, arrecadou cerca de R$1 milhão. Os ingressos, que variavam entre 500 e 20 mil reais, se esgotaram. Segundo integrantes do PT, parte do valor arrecadado será usada em ações de formação política. Outra parte será destinada à quitação das despesas restantes da campanha eleitoral e também a investimentos na comunicação do partido. E aí, Silvio Navarro, ontem a gente comentou bastante a respeito desse evento. Houve aí homenagem ao José Dirceu, a ausência da Janja, afagos aí a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e agora a arrecadação aí milionária. Pois é, essas imagens, né, Paulo, e a gente comentou sobre isso, foi da festa da revanche, né, foi o palanque do Lula antes dele viajar para o Nordeste. Ele discursou, falamos sobre isso ontem. Esse valor de R$1 milhão é a arrecadação com um jantar, né, onde seguramente teve picanha. Para aquele pessoal que pagou até R$20 mil, teve picanha, não tenha dúvida. Fica até o cardápio na nota que disponibilizamos no site da Revista Oeste. Agora, Paula, veja só, foi uma festa sem o Lula, portanto, uma festa, segundo relatos, uma festa um tanto quanto down, porque estava lá o Fernando Haddad, Paulo Pimenta, o Luiz Marinho e o pessoal que pagou, no final das contas, queria mesmo era ver o Lula, tirar uma foto com o Lula, para depois levar, né? E não conseguiu. Agora, o destino do dinheiro, né? R$1 milhão, pagar dívidas de campanhas passadas. Que bom, não vão recorrer a nenhum tipo de dinheiro de mensalão, de dinheiro de petrolão, nenhuma empreiteira, não tem marqueteiros bilionários. Que bom, fizeram aí entre eles esse dízimo, porque é disso que se trata, né? Eles voltaram a ter cargos na máquina pública e todo mundo sabe que historicamente isso constava no estatuto do PT. Se você é funcionário público e é filiado ao PT, você tem que deixar uma parte do salário para o partido. Então, é isso aí, esse é o dinheiro. Agora, os demais gastos que eles vão fazer com o dinheiro, não sei. E aí, Augusto, algum palpite? Silvio, meu palpite é não ouço.
PT consegue emprego, isso significa todos. Eu repito, é o programa social mais bem sucedido da história. É o desemprego zero para a companheirada. Não conheço petista desempregado como o PT no governo. Aí você tem de pagar 30% ou 20%, Silvio, do que você ganha no emprego. O que já foi oficializado lá atrás, era 20%. Mas não sei, né? Não se sabe. Pois bem, 20% tem a rachadinha com o nosso dinheiro, né? E eles ficam vendo rachadinhas dos outros, então, né? O líder daquela relação de beneficiários da rachadinha, né? Que incluía o senador Flávio Bolsonaro, era liderado por um cara aí que acaba de ganhar dinheiro, emprego do governo Lula. Tá? Não estou lembrando o nome dele agora, nem pouco importa. Primeiro da lista. Então, realmente, o PT usa como critério para nomeação o prontuário, né? A capivara. Confirmou que a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro será presidente nacional do PL Mulher. Costa Neto disse que uma das atribuições dela será viajar ao Brasil para promover reuniões e atrair mais filiadas ao partido. A antecessora de Michele Bolsonaro, a deputada federal Soraya Santos, disse que as mulheres brasileiras veem na ex-primeira-dama uma referência. E aí, Cris, o que achou aí dessa nomeação, dessa indicação de Michele Bolsonaro para ser a presidente nacional do PL Mulher? Faz todo sentido, né? É uma referência nacional, é uma pessoa que entrou de forma muito discreta na política, de forma muito discreta no cargo de primeira-dama, que realizou muito. Vamos lembrar aqui o trabalho feito pelos surdos, pela inclusão, né? Falam tanto de inclusão de minorias. No dia da posse do presidente Bolsonaro, quem que chamou a atenção? E de uma maneira muito discreta, muito elegante, sem querer roubar a cena, mas quem chamou a atenção e estava depois na capa de todos os jornais, até dessa imprensa militante aí, Michele Bolsonaro falando com os surdos, falando linguagem dos surdos, ela própria fazendo tradução simultânea ali para Libras do discurso do presidente. Então aquilo marcou ao longo do governo inteiro do presidente Bolsonaro. Ela comandou um esquema de chamar voluntários para trabalhos, criou uma página, um site do Voluntariado Brasil, fez um trabalho brilhante também junto a pessoas com doenças raras, atendeu famílias. Então essa, para mim, sim, é a figura de uma primeira-dama que merece ser reverenciada no cargo, que não está buscando aparecer em fotografia o tempo todo, pelo contrário, ela estava sempre muito distante dos eventos do marido, ela estava sempre muito presente nos eventos da área que ela cuidava, e agora ela tem sim uma liderança, e tem uma liderança junto ao público feminino, obviamente. Basta ver a interação que ela ainda tem nas redes sociais, estando já afastada do cargo de primeira-dama, inclusive de todo o trabalho que ela executou junto a voluntários, a doentes raros, famílias de doentes raros e aos surdos com muita intensidade. Eu acho que a gente não vai ouvir falar muito de Michele Bolsonaro de um lado e de outro, né? Porque a esquerda detesta mulheres bem-sucedidas. Eles gostam de mulheres capacho. O empoderamento para eles é outra coisa. E esse empoderamento que a Michele conquistou aí não é nem lembrado pela esquerda brasileira. Diga lá, Augusto. Eu acho que, independentemente das pessoas que vão se envolver nesse prosseguimento, né, da campanha da luta contra o PT, né, que vão se opor aí ao que o PT vai fazer de bobagem, que é uma grandeza. Eu acho que deviam pensar, né, uma observação só que eu faço. Também acho que a Michele Bolsonaro, se quiser, poderá fazer terá uma boa trajetória política, mas precisa ver bem o partido. Eu quero ver como é que vai ficar a cara do PL. Né? O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, não é exatamente alguém que está interessado em seguir alguma ideologia. Né? Ele não será, eu acho, o representante da direita democrática. Eu continuo achando que existe um espaço
para a consolidação de um partido de direita democrática e parecido com o Partido Republicano americano e com a direita de outros países, porque por enquanto não existe. De novo, os partidos cometem o erro de se fixarem em pessoas. Está na hora de a gente agir com base em programas. Nesta eleição, pela primeira vez, a direita, boa parte da direita, a maior parte, eu diria, mostrou o rosto. E esse rosto é moderno, é bom. Eu não me confundiria com o Valdemar Costa Neto, se eu fosse político. É só uma observação, né? Porque o Valdemar Costa Neto, ele tem ideias, né, que não são, digamos, brilhantes, né? Foi ele quem teve a ideia de levar para o camarote do presidente da República, quando era o Itamar Franco, naquele carnaval célebre, na Sapucaí, a primeira-dama por uma noite, né? E aí nós vimos a primeira-dama por uma noite sem calcinha, e essa que foi a notícia no mundo. E os jornais tiveram de também rebolar na criatividade para dar aquela foto e aquela manchete. Me lembro que eu estava na 0 hora e tive de decidir a distância. O Valdemar teve a ideia, passou, sorriu para o presidente está solteiro. Um dos ministros disse que iria para a avenida pegar mulher, expressão pouco elegante, e de repente os editores da primeira página tiveram de dar essa notícia. Qualquer hora eu conto aí como é que foi a coisa pelo mundo, é engraçadíssimo, porque imagine, primeira vez na história, surgiu da ideia inicial do Valdemar. Você vê, tem que noticiar e dar uma foto, noticiar que o presidente da República de um país apareceu do lado de uma mulher sem calcinha e aparecendo o que os bicheiros que controlam o samba no Rio, que são muito criativos também, chamavam de genitália feminina, né? Para proibir. A Ana estava aqui concordando. Ana, quer comentar? Eu chamei o Augusto para mostrar que não é só mulher que comenta esse assunto aí da Michelle Bolsonaro. Caiu. Perdemos a Ana. Cris, voltou, diga lá. Até porque vai ter um lado interessante que as mulheres vão poder comentar, que é o lado da moda, né? Esse lado vai ser bem interessante. Uma elegante, discreta, e a outra ali tentando aparecer, vestida com capa de chuva. Esse lado deixa pra gente. Mas eu queria tocar nesse ponto que o Augusto disse sobre os partidos no Brasil e essa direita no Brasil também. É muito importante isso que o Augusto trouxe, até para um debate futuro, até de uma reforma política. O deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, por exemplo, defende a legitimidade das candidaturas independentes, sem partido, e a gente precisa discutir isso no Brasil, porque o que de fato precisa ganhar o eleitor são ideias, e não nomes, e não partidos, né? E não, se uma pessoa, por exemplo, não tem partido e quer sair como um candidato independente e ele conseguir doações para alavancar essa candidatura, olha, que assim seja, né? Eu tenho conversado com o presidente do Novo, o Eduardo Ribeiro, que é totalmente diferente do João Amoedo. Acho que o João Amoedo impregnou um partido que lá atrás tinha um futuro e que acabou em frangalhos, eu até diria, diante da opinião pública. João Amoedo também, com as opiniões dele contra o presidente Bolsonaro, contra o Paulo Guedes, contra a independência econômica, contra a independência intelectual, contra até as liberdades individuais dentro da pandemia. E agora parece que o presidente Eduardo Ribeiro, ele quer trazer exatamente o que o Augusto estava comentando, essa aura de um partido republicano que traz pessoas alinhadas ao espectro, né, da direita, ao espectro político e ideológico da direita, e que se complementam ali dentro. A direita no Brasil, ela precisa
parar com esse romantismo de que, não, nós temos que concordar 100% com todo mundo o tempo todo. Ora, Reagan sempre dizia, né? Se você concorda com alguém 80% do tempo, essa pessoa é um aliado e não 20% um traidor. E nós precisamos ter essa convergência e criar esse partido que Augusto falou no Brasil, onde você tenha conservadores, liberais, libertários, e que os pontos fortes, os pilares fortes para uma direita forte no Brasil, eles sejam estabelecidos, né, de uma maneira conjunta, e que eles possam ter o mesmo apoio de várias vertentes dentro da direita. Então, eu acho que esse é um futuro que nós precisamos discutir. O presidente Bolsonaro, ele é uma força na direita, mas o presidente Bolsonaro, ele tem um legado que o Lula não tem, por exemplo. O presidente Bolsonaro, ele fez um congresso aí muito específico, alinhado com a direita, tem nomes que vão defender pautas, assim a gente espera, né? Pautas importantes do liberalismo econômico e da liberdade individual e como nação no Congresso. Tereza Cristina, Ricardo Salles, temos o Zema, temos o Tarcísio. Você pode discordar de um ponto ou outro com eles, mas eles pertencem a um espectro da liberdade com responsabilidade e respeito à nossa Constituição. Aí você olha o Lula, qual é o legado? O legado de corrupção. Dilma, Zé Dirceu, é isso que a gente quer? Então, olhando para o futuro, a direita tem um campo promissor no Brasil, e fora que o lado fashion, a gente vai se divertir aqui, né, Paula, Cris? Muito. Antes de jogar para o Silvio, eu quero só registrar que mais de 52 mil pessoas nos acompanham ao vivo. Muito obrigada pela sua audiência. A gente pede a você que está nos acompanhando para se inscrever no nosso canal, deixar o seu comentário, o seu like e participar do chat. Lembrando que nós estamos pela plataforma do YouTube e também pelo Rumble. Diga lá, Silvio. Bem rapidamente, Paula, porque eu adoro quando o Augusto traz essas pitadas históricas. Esse episódio de 1994 do Carnaval tem um aspecto bem interessante, porque naquela época o Valdemar Costa Neto vivia talvez a plenitude ali, uma enorme desenvoltura política, e ele era apelidado de boy em Mogi das Cruzes, que é a base eleitoral. Ele seguiu os passos do pai dele na política e acostumava a andar, né? Ele era acostumado a andar com modelos bonitas, com carros de luxo, frequentar à noite. E nessa ocasião, no Rio de Janeiro, a Lilian Ramos a modelo tinha acabado de desfilar na Viradouro, que era a escola do Joãozinho 30, e o Valdemar soube que o presidente Itamar Franco tinha ficado encantado. E, naquele momento, ele estava precisando abrir algumas portas com o Palácio do Planalto. Então, foi por isso que ele levou a Lilian Ramos até o Itamar. O episódio pegou tão mal, chegou-se a discutir até no Congresso Nacional uma possibilidade de impeachment do Itamar, que evidentemente não avançou, e o Valdemar acabou com as portas fechadas naquele finzinho de governo. Essas pitadas históricas aqui são ótimas. Boa, Silvia. Boa. Agora, 18 horas e 44 minutos. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral rejeitou ontem, por unanimidade, das provas encontrada na casa do ex-ministro da documento de abuso de poder político e uso indevido